Informação exclusiva no Corinthians, Júnior Santos interessa e pode ser contratado sem custos. Vale a lembrança de que o Júnior Santos pertence ao Galo e foi artilheiro da Libertadores da América de 2024 na oportunidade com 10 gols na competição mais importante do continente. Naquele ano ele ainda foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e terminou a temporada com 50 jogos, 20 gols e 4 assistências. A proposta feita pelo Corinthians ao Atlético e aceita pelo Galo é de empréstimo gratuito até o fim da temporada, com o Galo inclusive arcando com uma pequena parte dos vencimentos do jogador. O negócio só não foi concretizado ainda porque depende do aval final de Dorival Júnior. Se o Dorival concordar com o negócio, Júnior Santos será contratado e vai se juntar a Caio César, Gabriel Paulista, a João Ricardo, a Pedro Milans e também Matheus Pereira. Importante registrar que Júnior Santos havia sido contratado pelo Atlético junto ao Botafogo na temporada passada por 8 milhões de euros e o Corinthians não precisaria desembolsar nem sequer um centavo nessa negociação. Só para completar, contar também que o Júnior Santos foi o último a entrar em férias do elenco do Galo na temporada passada porque queria estar completamente em forma. Ele já voltou aos treinos 100% recuperado e em ótima condição física, louco para jogar no Corinthians. Ele já havia sido alvo de uma oferta do Timão antes de se mudar para o Galo. Na oportunidade o negócio não aconteceu por causa do Mano Menezes. A saideira sobre o Timão, José Martínez tem até sexta-feira para se reapresentar ao Corinthians. Você vai lembrar que o volante venezuelano foi passar férias e não se reapresentou mesmo depois de 2 semanas e meia. A justificativa é de que ele teve um problema com o passaporte. A paciência do Corinthians já acabou e além de multá-lo, há esse ultimato. Se até sexta-feira o Martínez não estiver em São Paulo, é possível que o Corinthians trabalhe para rescindir seu contrato de forma definitiva. Quero falar agora sobre a possibilidade de Cuiabano, lateral esquerdo, que já foi do Botafogo, virar reforço do Corinthians. Cheguei a contar para vocês nessa terça-feira que o Timão tem a intenção de fechar com o lateral direito brasileiro que atua no exterior. Esse cara chegaria para disputar a posição com o Matheus Bidu. Fonte do Corinthians que me passou esses detalhes da negociação com um atleta brasileiro no exterior não quis citar nomes. E o Samir Carvalho afirma que o Cuiabano, lateral esquerdo de 22 anos de idade, é um dos alvos. Tratativas com o Forest já foram iniciadas. O Vasco e o Botafogo também têm a intenção de contratá-lo. Vale a lembrança de que o Cuiabano acaba de deixar o Botafogo para jogar no Forest. Ele ainda não estreou pela equipe principal. Nessa segunda-feira atuou no time sub-21. Importante registrar, porém, que a chance de o Corinthians avançar nessa negociação com o Cuiabano é tratada como bem pequena. É que a ideia do Forest é negociar o Cuiabano apenas em definitivo, jogador comprado por 6 milhões de euros. Estava conversando outro dia com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, e perguntei, e aí, Marcelo, como é que está essa situação do Angeleri? Não, tá difícil e tal. Fiquei com a impressão de que o Angeleri está descartado, tá? É uma impressão minha. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu perguntei para o Marcelo sobre contratações, ele admitiu que há a intenção de fechar com um lateral esquerdo brasileiro que atua no exterior, tá? Eu falei assim, mas esse lateral é brasileiro? Ela é brasileiro. E aí joga no Brasil ou no exterior? E aí a resposta me fez ficar com a impressão de que o lateral com quem o Corinthians negocia nesse momento joga fora do país, tá? Não, eu perguntei assim, ó, esse empréstimo pode sair hoje do Alisson para o Corinthians? Talvez. Aí, empréstimo superior a R$ 1 milhão. Então, só para vocês entenderem como é que Corinthians e São Paulo chegaram a esse avanço nas tratativas pelo Alisson. A ideia inicial era de que o Corinthians fechasse com o Alisson a pedido do Dorival Júnior. São Paulo falou, beleza, mas a gente quer como contrapartida um jogador. E o pedido do São Paulo foi do Ranieri. Aí o Corinthians disse não. Você quer trocar o Alisson, que não joga, pelo Ranieri, que é titular. Aí não dá. Aí o Corinthians ofereceu, você quer o Martínez? O São Paulo disse não. Jogador super indisciplinado, vários problemas, não queremos, tá fora. Beleza. Vamos tentar pensar em outros nomes. E até que o Crespo, depois do empate 1-1 entre os times, disse, olha, do Corinthians eu não quero ninguém. A partir daí, e com a insistência do Corinthians em contratar o Alisson, que não vem sendo nem relacionado, o São Paulo colocou um preço. Cerca de 1.300.000, 1.400.000 reais. Eu até cheguei a perguntar para essa minha fonte se chegava a 2 milhões de reais, a pessoa disse que não. Empréstimo superior a 1 milhão de reais. Foi essa a forma como essa pessoa descreveu. Tá?
Nicola, o Corinthians está mais forte esse ano? Rodrigo Alencar. Rodrigo, eu vou ler para vocês os caras que saíram e os caras que chegaram, e a gente vai tentar chegar a uma conclusão juntos, tá? Saíram do Corinthians. Peraí. O Maicon, que era até capitão, mas não me parece um cara extremamente difícil de repor. O Romero e o Thales Magno, que para mim não fazem falta alguma. O Angeleri, que chegou a jogar mais como terceiro zagueiro do que como lateral esquerdo. E o Félix Torres emprestado para o Internacional. Ainda teve a saída do Rian e do Fagner, né? Beleza. Cara, não tem ninguém aqui. O Maicon você pode até discutir, porque o Maicon com o Dorival chegou a jogar bem, era capitão do time, enfim. Os caras que chegaram, Gabriel Paulista, o Gabriel é melhor que o Félix Torres. O Caio César é melhor do que Thales Magno ou Romero. O Pedro Milanza eu não conheço, lateral direito que chega para uma vaga que estava em aberta, né? Daquela do cara que disputa a posição com o Mateuzinho. O João Ricardo, goleiro, é melhor que o Donelli, embora esteja machucado nesse momento. E o Matheus Pereira, que na teoria chega para ser um volante, no lugar do Maicon, talvez, né? Embora o Alisson também, ao que tudo indique, seja contratado. Corinthians ainda busca um lateral esquerdo. Falei que o alvo é brasileiro e atua no exterior, além de um ponta, tá? O Corinthians de hoje é melhor que o Corinthians do ano passado. Eu acho que há mais equilíbrio entre os caras que chegaram e os caras que chegaram são melhores do que os caras que saíram. Não sei se vocês concordam, tá? Deixa eu só trazer uma informação exclusiva de agora à tarde. Setoristas do Corinthians já haviam publicado que Vinícius Souza, volante revelado pelo Flamengo, na época ele era o Vinição, que havia sido vendido para o Lomel, depois para uma outra equipe, Molenbeek, depois foi para o Sheffield e que recentemente foi contratado pelo Wolfsburg. A novidade que eu contei para vocês no vídeo da tarde, quero iniciar essa live repercutindo, diz respeito ao interesse do Palmeiras nessa contratação. Tá? O Palmeiras entrou na parada por Vinícius Souza e está tentando contratá-lo. Francisco Netti. Al Nassr não pagou o Corinthians pelo Wesley. Cara, eu cheguei a ver essa publicação e que o Corinthians teria levado essa história à FIFA. Deixa eu ver se tem alguma verdade. Deixa eu ligar para o presidente. O presidente funciona melhor quando a gente liga para ele. Ele não é muito de... Se ele puder atender, ele atende e a gente já fala, tá bom? Presidente, entre outras coisas, para perguntar isso aqui, ó. O Al Nassr não pagou o Corinthians pelo Wesley. Essa informação circulou nas redes sociais, eu acabei não publicando, porque eu não consegui a confirmação, mandei mensagem não. Falei, presidente, o Corinthians está processando o Al Nassr, atrasou uma parcela do Wesley. O Wesley, vocês lembram, o atacante foi para o futebol saudita. O presidente disse que não está sabendo de nada e ele imagina que para que o Corinthians leve essa história adiante, por exemplo, na FIFA, o presidente precisaria assinar. Então, é o tipo da coisa que ele saberia, tá? Perguntei para o presidente o que ele estava achando do time, ele gostou dos reforços, ele acha que o nível já melhorou e há busca por mais contratações. Só que tem uma frase que eu queria dividir com vocês. Se tiver custos, fica um pouco mais difícil. O Corinthians não tem recursos e eu quero cumprir o orçamento que foi estabelecido. Sei que o objetivo principal é o time de futebol, mas não vou gastar aquilo que o Corinthians não tem de dinheiro, tá? Então é basicamente essa filosofia que vai nortear o Corinthians na temporada de 2026. Stabile que vai para os últimos meses do seu mandato. O mandato termina agora no fim da temporada. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!